Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para juntos refletirmos acerca dos ensinamentos de Jesus através do nosso Evangelho no Lar Online. Então, vamos elevando o nosso coração e o nosso pensamento ao alto, junto ao nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, rogando que a luz do nosso Mestre possa nos envolver nesse instante, a serenar a nossa mente, aliviar o nosso coração e abrir o nosso entendimento para a boa nova da noite de hoje. E vamos assim nos ligando à equipe espiritual aqui presente, à egrégora do nosso grupo, exercitando o amor, a todos esses espíritos amigos e protetores que nos auxiliam desde o início, que verificam a nossa necessidade, que nos dão o devido amparo, sustentação e inspiração para a realização desse encontro da noite de hoje. E assim, através da prece, que será feita com muito amor e carinho pela Luciana, vamos dar início ao nosso evangelho. Mestre amado, Senhor das nossas almas, luz das nossas vidas, nós agradecemos infinitamente pela possibilidade desta reunião em torno do Teu Evangelho. Pedimos a inspiração aos bons espíritos para que a mensagem que a nossa irmã trará para nós, ela penetre não só na nossa mente, como informação, como conhecimento, mas que ela desça ao nosso coração, modificando os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, e se transformando em atitudes concretas de amor, de paz, de benevolência e de perdão. Que a tua paz, o teu amor e a tua proteção esteja conosco durante todo esse período em que iremos meditar das suas lições. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nossa passagem. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus, então envolvidos nesse ambiente de energia e de amorosidade, que a nossa irmã também preparou aqui para nós, nesse início do Evangelho, vamos dar início à leitura do tema da noite de hoje. Esse tema, ele foi escolhido ao acaso e extraído do livro Calma, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a lição 22 e o título é Conquista da Paz. Então vamos ao texto que Emmanuel nos trouxe. Em muitas ocasiões, especialmente quando se te agravam as situações difíceis, perguntas a esmo como conquistar serenidade de maneira a varar os percalços do dia a dia. Essa realmente é uma indagação que nos ocorre nos momentos de adversidade. E até com que uma certa frequência, né? Que aí a gente começa a pensar como que conquistarei a serenidade, como que manterei a serenidade em virtude desses detalhes que me afligem. E aí, dando prosseguimento. Imagina-te no lugar daqueles que se te fazem motivos de irritação e examina-te um tanto mais. Então, aqui nesse item, Emmanuel nos convoca a fazer uma empatia, nos colocarmos no lugar daqueles seres, daquelas situações que os seres geraram, que estão nos irritando. E para que, através dessa empatia, nós possamos olhar um pouco mais para dentro de nós, nos examinarmos e analisarmos a sequência que ele colocará aqui. Se em teu grupo de trabalho desempenhasses a função de chefe, atormentado de problemas e conflitos, estarias talvez em mais duras condições de intemperança mental quando isso acaso acontecesse. Daí o questionamento, né? Será que eu, no lugar do meu chefe, garantiria ter maior equilíbrio do que ele, que estaria enfrentando essas situações conflituosas e gerando um pouco de desarmonia para a sua equipe?
Caso te visses na posição do subalterno, faceando às vezes amargos dramas domésticos, é provável evidenciasses mais lentidão no serviço a fazer, quando isso viesse a suceder. Então, aqui em contrapartida, a gente já se colocaria no lugar de um subalterno, de um operário, que supostamente estaria com seu rendimento prejudicado frente aos entraves que ele tem passado no dia a dia. E aí sobra o questionamento: será que eu teria uma desenvoltura no trabalho igual ou melhor, conseguindo separar o trabalho daquilo que me aflige emocionalmente, naquele momento, naquele dia, e continuando, considerando a possibilidade de seres o doente que te incomoda, quando isso se verifique, de certo não te reconhecerias com menos intolerância diante do sofrimento? Essa é uma questão difícil, né? Se nós tivéssemos uma enfermidade que viria a invibializar muitas coisas da nossa rotina, gerando uma dependência de outras pessoas, será que nós teríamos maior tolerância diante do sofrimento? Na hipótese de haveres sofrido as longas tentações da criatura julgada em erro, é possível houvesse descido a mais baixo nível? Outra boa reflexão, como nós nos sairíamos, né, nesse julgamento perante as pessoas, como seríamos vistos, talvez até em queda maior do que aquele que momentaneamente estamos julgando. E se te notasses na posição enfermiça da pessoa que te ofendeu, ignoras se não terias ferido alguém com mais ímpeto? Cabe a nós respondermos, né? Será que nós não responderíamos de uma forma mais impulsiva ainda do que aquele que nos feriu? E por último, analisemos-nos através das lentes da introspecção e reconhecer-nos-emos imensamente distantes da condição dos anjos. Isso nos ensinará que os companheiros com os quais convivemos nem sempre conseguirão apresentar, por enquanto, qualidades que ainda não possuímos, e raciocínios mais profundos nos farão sentir a necessidade de calma e tolerância, de uns para com os outros, em todos os momentos inquietantes da vida. Então, vemos aqui o quanto que esse texto é rico em questões de estarmos nos colocando no lugar do próximo, né? E essa lição, ela enfatiza que a paz é um estado de espírito que se alcança através da reforma íntima, da nossa transformação íntima moral, através da aceitação, do perdão e do trabalho constante no bem, sem o qual dificilmente chegaremos lá, né? Independentemente de condições externas que estejam acontecendo no nosso cotidiano. E como eu disse no decorrer aí da leitura das frases, ele nos exorta à empatia, para nos colocarmos no lugar do nosso semelhante. E o Espírito Emmanuel ainda nos traz que a verdadeira paz é uma conquista íntima, individual e contínua, que não vai depender de circunstâncias externas ou de outras pessoas, mas sim do nosso próprio comportamento e atitude mental. Então, é aquela questão de que, se eu estou em paz, se minha mente, meu corpo está em paz, eu posso estar inserida tanto num pântano quanto num gramado dentro de um paraíso, que a minha visão, o meu sentimento, o meu comportamento, a minha atitude mental será a mesma. E essa é a verdadeira conquista da felicidade, da paz, porque é algo que jorra de dentro para fora. Vindo de dentro, depende única e exclusivamente de mim, da forma como eu consigo reagir e encarar os problemas do dia a dia.
porque é a minha reação às atitudes dos outros e do entorno que gerarão o meu conforto ou o meu desconforto, o meu paraíso ou o meu inferno mental. Então, quando a gente se conscientiza disso, a gente passa a ter uma dimensão maior da nossa responsabilidade perante a nossa vida, perante a vida das pessoas no meio em que estamos inseridos, para que nós também não sejamos, tal qual descreve no texto, o objeto gerador de inquietude naqueles nossos irmãos que ainda não conquistaram essa reflexão e esse olhar sobre as suas próprias tendências e tudo aquilo que necessita ressignificar para que possa ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, né? Porque quando nós conseguimos alcançar um pouco disso que o texto nos leva a refletir, nós já teremos conquistado uma fatia muito grande de paz, de calma em relação à grande maioria das pessoas viventes e que convivem conosco. Consequentemente, nós passaremos a ser também exemplos de leveza e de comportamento, que vai invariavelmente chamar a atenção das demais pessoas com relação à nossa atitude, que se interessarão, se sentirão mais confortáveis com a nossa energia, com a nossa presença, e acabarão, mesmo sem intenção e sem querer, de nossa parte, se espelharem naquilo que a gente transmite, não só através de palavras, mas principalmente através de atitudes e da nossa postura pessoal. Porque nós sabemos que palavras o vento leva, mas é a nossa atitude, a nossa postura no dia a dia, nos ambientes em que nós convivemos, que deixa a nossa marca no coração de cada um que convive conosco. E é assim que nós vamos fazendo a nossa assinatura ao longo da nossa vida, ao longo desse período que Deus nos permite convivermos entre as demais pessoas aqui nessa experiência reencarnatória. Então, esse texto, ele tem alguns pontos que a gente tem que considerar nos ensinamentos que Emmanuel nos trouxe. O que eu acabei de dizer, por exemplo, a responsabilidade pessoal. A paz não é algo que alguém nos dá, mas sim o resultado das nossas próprias ações e escolhas. Devemos buscá-la dentro de nós mesmos, agindo no exercício do bem e na construção de uma vida melhor. Então vejam que é exatamente isso que nós conseguimos extrair aí do texto, essa responsabilidade dessa vivência na construção de uma vida melhor, porque nós sabemos, né, que hoje nós estamos construindo o nosso amanhã. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu estou fazendo determinado tipo de plantação, eu não terei uma colheita diferente daquilo que plantei. Essa conscientização dessa responsabilidade pessoal é o que deve nortear a nossa vida e que fará toda a diferença no final desse nosso período, nessa trajetória reencarnatória. Outro ponto a ser considerado é a aceitação e a resiliência, porque o texto sugere a aceitação de situações e de pessoas como elas são, e não da forma como nós gostaríamos que elas fossem, não da forma como as nossas expectativas anseiam que sejam. Então, mesmo diante de mudanças ou de contratempos inesperados, sem lastimar-se ou revoltar-se, é necessário que a gente permita a transformação interior, que é a base para nos livrarmos dos desequilíbrios que geram aflições. Então, mais uma vez, a questão da aceitação, da resiliência, que é uma qualidade assim que é difícil da gente perseverar dentro dela, mas é ela que é o sinônimo da nossa fortaleza moral, de caráter
e de ressignificação na trilha da reforma íntima. Outro ponto é sobre a perseverança no bem, independentemente de como os outros ajam ou se afastem. A mensagem é para prosseguir trabalhando e amando incondicionalmente. E isso é difícil no nosso estágio evolutivo. Então, eu sempre costumo dizer, né, que dependendo das situações e das pessoas e do contexto, dada ainda a minha grande imperfeição, eu digo que se eu conseguir não desejar o mal, não desejar revidar o mal, não emanar energias negativas, eu já alcancei 50% desse progresso. Porque é realmente uma prova muito difícil a gente conseguir amar incondicionalmente aquele que nos fere, aquele que nos ofende, tal qual a gente ama alguém que nós queremos bem, né? Como os nossos filhos e outras pessoas assim mais próximas. Então, infelizmente, dentro do nosso estágio evolutivo, nós ainda temos essas limitações. Eu ainda tenho. E o amor verdadeiro e a verdade não se deterioram com a distância ou com o tempo. Isso é sabido, né? Toda essa virtude adquirida, o amor, que seja realmente verdadeiro, que mesmo que não seja incondicional, mas que seja um amor puro, um amor sincero, um amor de devotamento e de verdade, ele não se deteriora com a distância e não com o tempo. Então, o bem e a perseverança nele estará sempre constante na nossa trajetória, sendo o amor verdadeiro. E com relação também, como até um último ponto, dentro desses ensinamentos a serem considerados, a independência emocional, porque embora aprendamos e melhoremos com os outros, não podemos depender totalmente deles para a nossa realização ou bem-estar. A conquista da paz é um caminho individual que se reflete nas relações. Então, esse é um desafio também muito grande, né? Porque a gente tende a ter um laço de dependência com aquelas pessoas que nos dão aquele afago, aquele carinho moral, espiritual, físico mesmo, aquela convivência do dia a dia, aquele amor que a gente desenvolve com as pessoas próximas, mas tem que ser livre de apego e de dependência emocional, ou seja, eu me conscientizando da minha responsabilidade pessoal, das aceitações e resiliência, da minha perseverança no bem, eu também preciso me conscientizar de que ninguém é responsável pela minha felicidade. Eu tenho que ser o mantenedor desse meu estágio de leveza, de bem-estar, que eu estou conquistando através da observação de tudo isso e dos conhecimentos que a gente vem adquirindo diariamente no Evangelho de Jesus. Então, é importante que eu procure ser autossuficiente. Óbvio que na convivência social, familiar, cotidiana, nós temos uma relação de interdependência, porque é assim que funciona a sociedade. Mas ter essa relação de interdependência é no sentido até de uma prestação de serviços, né? Eu preciso tomar o meu café da manhã, eu tenho aquela relação de interdependência com o comerciante, com o padeiro, com aquela pessoa que me serve. Então, existe todo um conjunto social que fomos inseridos e que é necessário para o nosso aprimoramento. Mas responsabilizar alguém pela minha felicidade emocional, aí já é um processo quase que obsessivo de encarnado para encarnado, né? Onde eu deixo de me responsabilizar e passo a terceirizar para alguém ou algo a responsabilidade de me fazer feliz. Aí eu estarei não só, entre aspas, estacionando tudo aquilo que eu comecei a desenvolver, como também estarei fragilizando a felicidade do outro que eu amo, né? Porque é uma escravidão alguém sentir-se responsável em fazer um terceiro feliz. Porque para nós, dentro de todo esse processo que nós vimos agora, a gente já consegue entender o tamanho do trabalho
com afinco que temos que desenvolver para conquistar a nossa própria leveza, digamos assim, e nós conhecemos imediatamente aquilo que sentimos, aquilo que nos fere e os caminhos que devemos trilhar. Imagine você se responsabilizar por uma terceira pessoa que você não consegue saber exatamente o que está sentindo, o que está pensando e quais são, de fato, as suas tendências no caminho que ela precisa trilhar. Então, a independência emocional é uma palavra-chave para que possamos alcançar esse estado de espírito aqui proposto na nossa lição no Evangelho de hoje. E com isso eu concluo o que eu tinha mais ou menos preparado para estar colocando aqui para vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário, observação, fique à vontade, esse é o momento. Eu achei que a sua colocação foi perfeita e só um ponto que acabou sendo coincidência e vai ao encontro também da mensagem, um texto que eu li hoje do Emmanuel, que fala realmente também sobre o cultivo da paz no Vinha de Luz, que nós buscamos a paz, nós buscamos a boa convivência, mas ele faz até uma comparação, como nós sendo um apartamento, e ele coloca que nós exigimos que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito em relação aos nossos vizinhos. É necessário escolher com quem você quer conviver. Se você quer conviver com a paz, se você quer ter paz, busque construí-la dentro de você, eliminando tudo aquilo que vai, de certa forma, perturbá-la. O ódio, a preguiça, a ociosidade, a raiva, a falta de fé. E ele coloca vários itens. E nós sabemos que quando nós, entre aspas, perdemos a paciência ou estamos com raiva, geralmente culpamos os outros. Mas se nós conseguirmos conquistar a paz que nos é própria, nosso equilíbrio, ninguém terá o poder de destruir isso. Ninguém terá o poder de nos abalar. Como você falou, a gente nesse mundo ainda não consegue se ver nessa posição, mas já conhecemos pessoas e espíritos que conseguiram. E isso nos fortalece e nos dá mais ânimo de buscar a paz que nos é própria. Obrigada. Com certeza, Luciana. Excelente a parte que você trouxe com relação a essa reflexão, realmente enriqueceu bastante todo o assunto e é esse norte que a gente tem que seguir. Podemos passar para as vibrações ou alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Bom, então vamos às vibrações. Mais uma vez nos ligando a essa espiritualidade aqui presente, nesse instante, rogamos a Deus e a todos os espíritos amigos e protetores, que possam envolver toda a humanidade em energias de fraternidade, paz e equilíbrio. Que a expansão e a vivência da mensagem de Jesus possam estar presentes em todos os lares. Que nosso lar esteja envolto em amor, paz, saúde, união e harmonia entre todos que nele habitam. Senhor, também pedimos por nós, que possamos fortalecer nossa fé, nossa paciência e nossa coragem diante das dificuldades. Que saibamos reconhecer nossas fraquezas e buscar sempre o aprendizado e a renovação. Envolve-nos com tua luz para que sejamos instrumentos do bem e possamos caminhar com confiança e amor em nossos corações. Rogamos também, Senhor, que possa ouvir no silêncio do coração de cada um, que fará agora suas próprias intenções pessoais. Graças a Deus, que assim seja, e vamos elevando os nossos corações
pedindo à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar as nossas águas, colocando um pouco do que necessitamos e que possamos, ao sorver cada gole no decorrer dessa semana, receber essas energias benditas que possam vir de encontro com as nossas necessidades, nos trazendo muita paz, muito amor, muita saúde, muito discernimento em toda essa nossa trajetória. E assim, agradecidos que somos, vamos envolver a nossa irmã Inês em muito amor, para que ela possa fazer por nós a nossa prece de encerramento. Primeiro, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui a estudar o seu Evangelho, que a luz do seu Evangelho possa envolver as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos colocar no nosso dia a dia. Pedimos as suas bênçãos ao Mestre, que possa descer sobre nós, sobre os nossos lares e todos os nossos familiares, e que essa luz que desce através do alto nos envolver nesse instante, que possa permanecer conosco durante toda a semana até o próximo Evangelho. E assim, imensamente agradecidos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Então, nessa energia amorosa, nos despedimos dos nossos benfeitores espirituais, rogando a Deus que possa nos propiciar uma boa noite de sono, de refazimento, que possamos ir para locais de aprendizados durante o desdobramento do nosso corpo físico, também para trabalho e, quem sabe, rever os nossos amores que precederam no retorno à espiritualidade. E assim, com o nosso coração imensamente gratos, eu agradeço a presença de cada um de vocês, sem o qual esse trabalho não seria possível. E desejo uma boa noite, um beijo no coração de cada um e muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.